Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série sobre Singapura, como que eles saíram do terceiro mundo para o primeiro mundo. Ele é muito baseado em várias pesquisas que eu estou fazendo, mas principalmente no livro From the Third to the First World Country, que foi o livro escrito pelo Lee Kuan Yew, que foi o primeiro ministro de Singapura desde 1965 até os anos 2000, se eu não me engano. E ele que fez uma grande revolução em Singapura, que tornou ele um dos países mais favelizados, com mais conflitos étnicos, cheios de problema, numa nação que é super desenvolvida, um dos países mais desenvolvidos no mundo, com índices incríveis de economia, de saúde, de educação. Eu quero trazer nessa série de vídeos como que ele fez isso, né? Algumas iniciativas para ampliar os nossos horizontes e quem sabe sonhar com uma coisa assim no Brasil. Bom, aí o terceiro vídeo, vou falar sobre algumas coisas, principalmente na parte de habitação e educação, tá? Então, começando aqui pela primeira parte, que é o desafio da coesão social. Como eu falei nos últimos vídeos, a etnia, né, ela era bem variada e tinham quatro grandes grupos étnicos, que são os chineses, os malaios, os indianos e os ingleses, né, principalmente os europeus que nasceram lá. E eles viviam separadamente em guetos étnicos e com muitos conflitos entre si. Então tinha muita divisão, lugares com banheiro separado, esse tipo de coisa. Eu não sei se chegava a ser igual nos Estados Unidos, né, na época da segregação racial, mas eles eram bem divididos e não tinham uma unidade nacional. Então, Lee Kuan Yew viu uma necessidade de unificar essas pessoas em torno da nação Singapura, e eles se identificarem com o país Singapura, não com o país China, Malásia, Índia e Inglaterra. Tá? Então, ele tinha que, né, ver uma maneira de resolver isso. E uma dessas coisas que ele fez foi o Housing and Development Board, que foi basicamente um incentivo para as pessoas morarem em apartamentos públicos e comprarem os seus imóveis. Porque uma vez que você tem um imóvel, você tem uma sensação de pertencimento. Não é uma coisa que você simplesmente aluga e aí você paga uma coisa, mas ele não é seu. Não. Eles incentivavam com subsídios muito altos, inclusive, para que a pessoa tivesse sua própria casa em Singapura. Tá? E isso foi uma forma também deles não pegarem dívida externa, não aumentarem a dívida externa. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a questão da dívida, de como que eles fizeram esse financiamento, mas basicamente eles derrubaram os guetos, né? E fizeram eles fizeram apartamentos públicos e moradias para as pessoas. E subsidiaram para que eles pudessem comprar, beleza? Então, ah, e agora, que é a questão de resolver a parte étnica, foi o EIP, o Ethnic Integration Policy, que eles criaram nos condomínios, tá? Que eles construíram, onde tinha uma cota para misturar as etnias nos mesmos condomínios, para que eles pudessem ser vizinhos e se respeitassem. Então, indianos conviveriam com chineses, que conviveriam com pessoas da Malásia, tá? Então, tinha essa cota para evitar que segregasse de novo, igual era antes nos guetos. Então eles acabaram com os guetos construíram esses condomínios de HDB e tinha uma cota para que eles se integrassem. Aí tem umas imagens aqui de pessoas de grupos étnicos diferentes convivendo entre si. Tá? E agora falando sobre o Fundo de Previdência, o CPF, né? Central Provident Fund, que é basicamente um fundo enorme onde todo mundo é obrigado a contribuir, tanto o empregador quanto o empregado. O empregador contribui cerca de 17%, o empregado cerca de 20% do salário todo mês para esse fundo, e esse fundo ele tem, né, captação e ele rende, né? Então o dinheiro não fica parado e você pode usar ele para várias coisas, tanto para financiar uma casa aqui no HDB, quanto para pagar a educação, arcar com despesas médicas que podem surgir e também com aposentadoria no final da vida. Então, é um fundo universal que pode usar para várias coisas. Ele é um pouquinho mais complexo que isso, mas eu acho que esse vídeo, a ideia não é entrar tanto no detalhe, mas é uma maneira de eles conseguirem ter um fundo de investimento para as pessoas sem ter que obter dívidas externas. Então, é uma coisa centralizada no próprio país para remover essa dependência de endividamento externo.
E agora que eu acho que é a parte mais legal do vídeo, a parte da educação. Isso aqui é incrível, tá? É educação meritocrática, transformando pessoas no principal ativo. Como Singapura é um país com poucos recursos naturais, não tem muita água, não tem minerais, não tem nada lá, eles precisavam fazer o capital humano ser seu melhor asset, seu melhor ativo. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi um plano nacional de educação alinhado com as necessidades da economia no momento. Então, nem sempre foi da mesma forma. Em 1960, a principal prioridade era a alfabetização, porque muito da população era analfabeta, então eles precisavam resolver isso primeiro. Então, eles criaram um plano de alfabetização. Depois, na década de 70 e 80, o mundo estava demandando engenharia, manufatura e eletrônica. Então, eles, por exemplo, foram migrando da indústria têxtil de manufaturas mais simples para a parte eletrônica que tem maior valor agregado, e para isso eles tiveram que estudar engenharia e capacitar as pessoas para isso. Em 1990, houve uma evolução, e aí as pessoas começaram a ter que estudar computação, pesquisa, investir em universidade, tecnologia de ponta, para poder receber as empresas, né, as multinacionais, e ter a capacitação necessária para isso. E hoje está mais avançado ainda. Então tem pesquisas de IA, biotecnologia, finanças e inovação. Tá? Então, cada momento exige uma mudança, tem uma demanda específica na economia, e eles alinhavam isso para poder oferecer essa capacitação, as pessoas capacitadas em cada tópico desse. Outra coisa muito importante foi o inglês como uma língua principal nas escolas, para remover a barreira linguística entre funcionários e empregadores das multinacionais que vinham, e também poder exportar as pessoas, mas principalmente ah, ter essas pessoas no próprio país trabalhando com essas empresas multinacionais e tendo como interagir com as pessoas que vieram investir no país. Tá? E outra coisa muito importante é que, apesar de o inglês ser a língua principal nas escolas, eles incentivavam as pessoas a aprenderem a língua materna, como o mandarim, o malai e o tamil, para preservar a cultura, para a identidade cultural, porque senão a população não ia gostar de só ter o inglês, né? Isso aqui também tiveram planos, tá, para isso, porque é difícil você impor uma língua estrangeira no seu próprio país, ainda mais com tantas etnias diferentes, mas não é uma coisa que cabe tanto aqui para esse vídeo, tá? Bom, outra coisa muito importante é o Primary School Leaving Examination, que é uma prova que as pessoas fazem quando elas têm em torno de 12 anos, que marcam o fim do ensino primário. E aí elas fazem uma prova, e isso determina qual caminho ela vai seguir na escola secundária. Então, é bem diferente daqui no Brasil, né, que é tudo meio centralizado. Com a reforma do ensino médio mudou um pouco, mas acho que aqui é ainda mais especializado. Então, dependendo da sua nota e tudo mais, você recebe um caminho diferente, personalizado, mais personalizado para suas aptidões, para o que tem a ver com você, se você é mais criativo, se você gosta mais de matemática, enfim. E aí, primeiro eles criaram um conceito chamado de streams, que são planos específicos que têm currículos e velocidades diferentes. Então tinha o Express, o Normal Academic e o Normal Technical. Express é mais rápido, o Academic é mais para a área de pesquisa e o técnico é mais para a área prática. E aí cada um caía numa dessas caixinhas, e seguia esse currículo para o ensino secundário. E isso resultou numa redução de abandono escolar, porque o ensino ficou mais alinhado com o que a pessoa tinha de capacidade, mas o problema foi a competição interna, as pessoas se sentiam inferiores quando tiravam uma nota baixa, e muito cedo, né? A pessoa fazia isso com 12 anos, já era rotulado como menos capaz do que a outra, ou então tipo, você mudava a vida, definia toda a vida de uma pessoa a partir de uma prova. E aí isso foi um problema, e o que que eles fizeram para resolver? Eles adaptaram no Full Subject Based Banding, que é um tipo mais flexível, que você não cai numa caixinha, você consegue flexibilizar um pouco mais, tanto que não tem, né, nomes específicos, mas você consegue flexibilizar a trajetória acadêmica do aluno, e você pode adaptar ela ao longo do tempo. Se vê que não é uma coisa que está dando certo, tem maior flexibilidade. E é uma coisa que está funcionando agora. Ah, no início tinha muito abandono escolar, muita evasão,
E com essas políticas reduziu bastante, já está menos que 1% hoje em dia. Aqui, super importante, que é a competitividade, tanto para a parte do aluno quanto para a parte de professores. Na parte do aluno, tem uma cultura muito forte lá de aulas particulares, para além da escola. É um mercado muito grande lá em Singapura. As pessoas estudam, mesmo depois de saírem da escola, muitos simulados. Tem um ranking entre escolas, entre regiões, e os alunos conseguem ter esse comparativo e ter uma competitividade, o que pode ser bom ou ruim, né? Dependendo do ponto de vista, mas tem isso aí lá. E tem a preparação para o PSLE, que é aquela prova que eu falei, que é muito importante. Então, como eles têm o objetivo de fazer uma prova, eles têm toda uma preparação para isso. E do lado do professor, que eu acho ainda mais interessante, lá é muito valorizado a profissão de professor. Eles são formados todos no National Institute of Education, então eles têm que aplicar para o Ministério da Educação, eles têm que aprovar a entrada do professor no National Institute of Education, eles são capacitados e conseguem ser selecionados se eles forem os melhores. Então, somente os melhores são selecionados. Desde o início, né, pelo Ministério da Educação e desde depois da formação no National Institute of Education. Existem várias trilhas de carreira, então o professor ele pode ter aptidão para virar diretor, ou ele pode fazer pesquisas. Então tem todas trilhas de carreira para o professor, ele não precisa ficar só lecionando, ele consegue avançar. Outra coisa é que eles não param de estudar, eles são obrigados a continuar estudando, né? Sempre tem horas e horas de conteúdo para poder continuar aprendendo, a como ensinar, a aprender sobre a matéria em si, psicologia do aprendizado, uma cacetada de informação que eles têm que aprender para poder serem melhores professores. E óbvio, os salários são bons, eles são bem remunerados. Então é bom ser professor em Singapura. Tá? Não é um trauma como aqui no Brasil. Aí aqui é uma imagem do National Institute of Education. E aqui a filosofia deles, ensinar menos para aprender mais. Então eles tentam focar na profundidade do conteúdo e não na quantidade de coisas que você tem que aprender. Então você aprende um tema profundamente e não decora um monte de fórmula, um monte de conteúdo, um currículo muito extenso. E aí eles acabam, né, tendo menos horas, só que essas horas são mais eficientes. E aí eu quero mostrar um pouco o ranking do PISA de Singapura, que eu achei bem interessante. Vamos tentar analisar esses gráficos aqui ao vivo. Tá? Quão bem um aluno de 15 anos em Singapura foi no teste. Aí tem aqui matemática, reading, redação, né, e ciências. Eu consigo expandir isso? Então aqui tem um gráfico, né, mostrando. Cadê? Bom, aqui no gráfico está mostrando o eixo Y, o score points, quantos pontos. Esse, tá, aqui é o ano. Então, quanto que ele evoluiu ao longo dos anos. Eu queria entender melhor esse ano aqui, tá meio ruim de enxergar. Ó, bom, a média da OCDE é esse amarelinho. E a média dos pontos nos três temas são esses aqui. Então ele começou com 662, 542, 526 e foi melhorando. Melhorou em todos. Tá? Só tá ruim de ver o ano aqui. Mas tudo bem. Enfim, vamos tentar olhar outro gráfico. Então, tá mostrando, é bem alto, tá? Vamos comparar aqui com o Brasil para poder a gente ter uma noção. Ó, tudo em torno de 500. Vamos ver aqui o Brasil. Bom, aí aqui a gente consegue ver o Brasil, tá? Tá meio estagnado e tá muito abaixo, tanto do ranking do OCDE quanto de Singapura, né? Então, olha a diferença colossal em a performance de educação no Brasil comparado com Singapura. Assim, é bizarro, tá? Aqui está em torno de entre 350 e 400, né? Teve um pouquinho de melhora, mas depois estagnou muito. Está muito estagnado. Aqui no início dos anos 2000, né? Porque, cara, tá realmente bem ruim de entender esse 2K aqui. Mas dá pra ver que tá bem, bem, bem estagnado. Tá? Então, beleza.
Agora, aqui o ranking, como que o Singapura compara matemática, reading e science no PISA 2022, tá? Eu acho que é a mesma coisa do outro, só que com comparação de vários países. Então aqui, ó, tem um score de matemática, de leitura e de ciências. E Singapura está com mais pontos do que todos os países. Então aqui a gente pode olhar o Brasil, ó, tá entre 350, sei lá, 375 por aí, e aqui contra 575 de Singapura. Em leitura, o Brasil está com 410, mais ou menos, e aqui 543 em Singapura. Você vê que Singapura é bem mais até, bem mais pontuação até do que o segundo lugar, que é o Japão. Então, que está em torno de 500 e... É bem mais não, vai. 550 aqui contra 560. É, matemática está bem melhor. Matemática tem uns 20 pontos a mais aqui em matemática em relação ao Japão, tá? Beleza. Bem interessante. Aí aqui tem todo o estudo, tá? Se quiser, é só pesquisar PISA 2022 Singapura, vocês conseguem ler tudo isso aqui com calma. Vamos tentar interpretar esse gráfico aqui. Top performance e piores performances de estudantes em matemática, leitura e ciência. Então aqui a pior antes low performance. Hum, eu não consegui entender muito bem esse da esquerda. Deixa eu tentar entender. Tá, eu consegui entender aqui agora. O que está dizendo é que os piores estudantes que estão abaixo do nível 2 no mundo, é, 8% está em Singapura. E a média é que 31% no OCDE. Ou seja, nesse lado esquerdo, quanto menor, melhor. Significa a porcentagem de alunos que estão performando mal. E aqui é a porcentagem de alunos em relação ao mundo que está do máximo, que está no top. E aí ele está muito maior do que a média da OCDE. Então, isso mostra que o sistema de Singapura é melhor como um todo. Tanto em ter os piores não serem tão ruins, quanto os melhores serem muito bons. Então, é isso que esse gráfico indica. Em todos os rankings, principalmente matemática, eu vejo que Singapura em matemática é incrível. Incrível, incrível, incrível. Os outros são um pouquinho menos, ó. Você vê leitura e ciências. É maior do que a média, mas não é tão colossal a diferença quanto matemática. Acho que tá bom, né, de análise de gráfico. Acho que quem quiser pode confirmar aqui, né, estudar um pouco, ver as métricas do PISA. É meio deprimente quando a gente compara com o Brasil, mas esse é o ponto que eu estou querendo mostrar, né? Como que é um país que investe em educação, que investe, que tem políticas sérias, consegue sair na frente. Isso se traduz, obviamente, em resultado. Tá? Bom, essa é toda a parte boa, né, de tudo isso que eu estou mostrando, mas também tem o lado ruim. Se você ver aqui no ranking do PISA, tanto Singapura quanto o Japão eles estão aqui no topo. Então, Japão, Singapura e Coreia são os três países com o melhor ranking no PISA. Só que isso tem um custo. E o custo é uma competitividade muito grande, um índice de depressão muito grande, as pessoas sentem muita pressão tanto no ensino primário quanto no secundário, na hora da faculdade, porque eles têm que ser os melhores do mundo o tempo todo. É a cultura deles. Então, isso não é à toa, né? Não é à toa que esses países são os melhores em Olimpíadas de matemática, em pesquisas científicas e tudo mais. Faltou a China aqui, não sei se a China faz ranking do PISA, mas é outro país também onde a pressão é muito grande. Então, são pessoas que vivem em grande estresse no quesito da educação. Mas isso converte em resultado. É só olhar o país e ver como que ele é. Tá? No próximo vídeo eu pretendo falar um pouco sobre é, as punições, né? Porque como que o país é tão bonito, limpo, organizado, sem pichação? Como que eles conseguiram fazer isso? Porque era um caos, assim como todas as outras coisas de Singapura, assim como o problema da educação, habitação, a questão
da civilidade também era um problema e eu vou mostrar como que eles resolveram isso no próximo vídeo. Então, por esse vídeo é isso. Até a próxima. Se inscreva, curta, comenta. Fui!